Bom, pessoal, para fazer um retorno às nossas atividades nesse primeiro vídeo, eu vou fazer uma retomada daquilo que a gente viu sobre sistemas lineares e eu vou passar rapidamente os mesmos slides que foram passados em sala sobre sistemas lineares. Antes de tratar de sistemas lineares, a gente viu o que era uma equação linear e a gente viu que essas equações lineares eram aquelas equações que têm os mesmos formatos de uma equação de uma reta ou de uma equação de um plano. Então aqui nós temos o exemplo de uma equação de uma reta e essa é uma equação linear. Então aqui a gente tem um tipo de uma equação linear com duas incógnitas. Esses A1 e A2 são números quaisquer, certo? São valores reais, assim como b e o x e y são, então, os coeficientes dessa equação. A gente viu também que a gente pode ter uma equação desse tipo representando um plano no R3. Se vocês não lembram, então, sobre equações de retas e equações de planos, vocês precisam retomar aqueles conteúdos que a gente viu nas primeiras aulas, porque eles também vão ser cobrados de vocês nas avaliações. E aí depois, então, nós vimos a forma geral de uma equação linear, certo? E aqui temos alguns exemplos que fica mais fácil de a gente identificar o que são equações lineares e o que não são equações lineares. Então, por exemplo, nós temos aqui essa equação aqui, ela não é linear porque a gente tem um y ao quadrado, e isso não é um coeficiente linear. Da mesma forma que nós temos um seno, da mesma forma que nós temos uma raiz numa das incógnitas da equação, ou aqui nós temos uma multiplicação de duas incógnitas. Então, essas são equações que não são lineares e a gente está interessado nessas equações que são lineares, que a princípio a gente está comparando com as equações gerais de retas e de planos. E aí, um sistema linear, que é o que a gente está mais interessado, que é o nosso conteúdo, é um conjunto dessas equações lineares. É bem simples isso, né? Aqui nós temos, no primeiro caso, um sistema linear de duas equações e duas incógnitas, e aqui nós temos um sistema linear de duas equações e três incógnitas, certo? E aí nós analisamos os sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas e o que eles representam, o que representa a solução desses sistemas, né? Foram resolvidos esses três exemplos e vocês podem consultar as anotações de vocês e a gente viu que os sistemas com duas equações e duas incógnitas, eles vão representar duas retas num plano, certo? E aí a gente tem três tipos de solução. Uma primeira, onde as duas retas são paralelas e elas não têm nenhum ponto em comum, e aí a gente vai ter uma solução desse tipo aí. E quando a gente resolver o sistema, a gente tem que lembrar que esse tipo de sistema, ele sempre caiu no final em alguma coisa desse tipo assim. 0z é igual a algum número, sei lá, por exemplo, -7. E aí a gente viu que isso não tinha solução, certo? Então, as equações que não têm solução vão sempre se apresentar dessa forma. As equações que têm apenas uma solução são aquelas equações em que, quando a gente estiver resolvendo o sistema linear, no final a gente vai chegar em alguma coisa do tipo assim: 3x igual a 7 nesse caso. E aí a gente sabe que daqui a gente pode tirar alguma solução disso, e nesse caso, é claro que a solução é 7/3. E as equações elas vão ter uma infinidade de equações, e nesse caso representam duas retas que são coincidentes. Quando a gente estiver resolvendo o sistema linear, a gente vai encontrar alguma coisa desse tipo. 0z igual a 0. Porque aí a gente sabe que vão existir infinitas soluções. Certo? Então, consultem as anotações de vocês e vejam se vocês têm isso aí no caderno de vocês. E aí nós vimos os sistemas com três equações e três incógnitas, e a gente viu que eles podem representar três planos no espaço. A gente viu quais são as possibilidades para isso, certo?
Então, existem diversas possibilidades para eles não terem nenhuma solução, ou para eles terem infinitas soluções, ou para ter apenas uma solução. Essas infinitas soluções podem representar uma reta ou podem representar um plano, no caso em que as três equações representam o mesmo plano. E a gente viu esses exemplos aqui, e eu gostaria que vocês revissem esses exemplos no caderno de vocês, ou mesmo jogassem essas equações no GeoGebra, para vocês verem o que elas representam. Bem, aí o interesse que nós temos aqui é resolver sistemas lineares. Para resolver sistemas lineares, a gente precisa utilizar as operações elementares. E essas operações elementares que a gente está usando elas sobre as linhas. Também pode ser sobre as colunas, mas nós vamos adotar sobre as linhas. Então, quais são as operações elementares que a gente pode usar? Multiplicar uma equação inteira por uma constante não nula, ou seja, multiplicar por números 1, 2, 3, por qualquer número real exceto zero, trocar duas equações de lugares e somar uma constante vezes uma equação a outra constante, ou simplesmente somar duas equações, que é aquilo que a gente fazia de fazer duas vezes uma linha mais outra linha para substituir alguma dessas duas linhas que esteja sendo tratada, certo? E aí nós resolvemos alguns sistemas e para essa aula eu trouxe alguns outros exemplos, porque vocês têm aquela lista para me entregar, certo? Então, nós vamos fazer esses novos exemplos aqui, certo? Bem, a primeira coisa que a gente viu para a gente resolver um sistema de equações que a gente pode fazer é montar a matriz aumentada do sistema. Para montar a matriz aumentada do sistema, a gente vai criar aqui uma matriz, certo? E a gente vai colocar nessa matriz somente os coeficientes das incógnitas e o termo independente. Então, na primeira linha, nós vamos ter 2, que é o coeficiente do x, menos 1, que é o coeficiente do y, 3 do z, e 2, que é o coeficiente independente. Alguns livros põem um traçadinho aqui para diferenciar o que faz parte das incógnitas e o que faz parte daquele termo independente que não está sendo multiplicado por nenhuma incógnita. Aí, na segunda linha, nós temos 1 para o x, 4 para o y, não tem z, então o z vai ser 0. E o termo independente, ficou feio meu 0, o termo independente é 1. Na última linha, nós temos 2, 6 menos 1 e 5. E aí, o que a gente tem que fazer agora é fazer as operações elementares. Para fazer as operações elementares, a gente sempre precisa escolher um pivô para tentar deixar isso na forma de escada. Para esse sistema ficar na forma de escada, mais especificamente, o que a gente precisa tentar fazer é com que esses valores que eu vou grifar aqui se transformem em zero. Para que ele se transforme em zero, nós vamos precisar escolher dois pivôs, certo? Dois valores com os quais vai ficar com os quais a gente vai fazer as operações. O primeiro pivô que a gente vai usar é esse pivô 2, certo? E aí a gente precisa zerar os valores que estão abaixo dele. Só que a gente pode perceber que esse 2 a gente pode trocar com a segunda linha para que esse número seja 1. Sempre que esse número for 1, fica mais fácil de a gente fazer as operações, e a gente vai fazer isso, certo? Então, a gente vai trocar a primeira e a segunda linha de lugares, certo? Então, o que eu vou fazer é trocar a L1 e a L2. Para trocar a L1 e a L2, eu simplesmente vou trocá-las de lugar. E para isso, vamos lá. Então, e agora, os valores que a gente quer zerar continuam sendo esses dessas posições aqui, certo? Para o sistema ficar na forma de escada. E aí, quais são as operações que a gente vai fazer? A gente sabe que quando aquele pivô, que é esse número que está aqui, é o número 1,
a operação que a gente faz, ela fica muito simples. Para a gente zerar esse número 2 que está na segunda linha, esse número aqui, o que a gente vai fazer é 2 vezes a linha 1 menos a linha 2, ou menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2, e nós vamos substituir a linha 2. Para a gente zerar o segundo 2, que está na terceira linha, a gente vai precisar fazer a mesma operação, utilizando como pivô a primeira linha. Então, menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 3, e vamos substituir a linha 3, certo? Agora, vamos lá, então, fazer todas essas operações. Isso eu vou fazer na linha de baixo agora. A primeira linha, ela vai se manter igual. Então, nós vamos ficar com... E para a gente completar as linhas de baixo, substituir as linhas de baixo, nós vamos fazer as operações que foram feitas ali. Então, inicialmente, nós temos menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2, isso dá 0, que é o que nós queríamos que acontecesse. Depois, menos 2 vezes 4, menos 8, menos 1, menos 9. Depois, menos 2 vezes 0, mais 3, fica 3. Depois, menos 2 vezes 1, mais 2, 0. E agora a terceira linha vai ser substituída por essa operação que está aqui. Então, menos 2 vezes 1 mais 2 dá 0. Menos 2 vezes 4 dá menos 8 mais 6, menos 2. Depois, menos 2 vezes 0, menos 1 fica menos 1. E por último, menos 2 vezes 1, menos 2 mais 5, 3. Então, assim, nós ficamos com as duas, com a segunda e com a terceira linha. Lembrando que nós zeramos esses dois valores aqui, que era o que nós gostaríamos de ter zerado. Agora, o que a gente precisa zerar é esse valor que está aqui, e a gente deve tomar como pivô esse valor aqui. Só que lembrando que esse valor aqui ele não é o valor 1 que facilita os nossos cálculos. Então, a gente vai transformar isso no número 1 usando as operações que a gente pode fazer. Nesse caso, a gente vai multiplicar toda essa linha por menos 1 sobre 9, a segunda linha, né? Então, nós vamos fazer menos 1 nono da linha 2 e substituir a linha 2. As outras duas linhas vão ficar exatamente iguais, certo? Então, nós vamos para... E agora, multiplicando a segunda linha por menos 1 nono, nós vamos ter 0 aqui, 1 aqui. 3 vezes menos 1 nono, isso vai dar menos 1 terço, já simplificando. E 0 vezes 1 nono dá 0. Aí... Agora sim, nós vamos aplicar novamente as operações com linhas para zerar esse valor que está aqui abaixo do pivô 1. Para fazer isso, a gente vai, como a gente tem agora essa facilidade, a gente sabe que vai ser, sempre que eu quiser zerar um valor onde o meu pivô for o número 1, o que eu vou fazer é multiplicar a linha que eu tenho o pivô, então nesse caso o L2 vai ser multiplicado pelo número que está embaixo do pivô com sinal contrário. Então, nesse caso que está embaixo do pivô, menos 2, com sinal contrário, fica 2 positivo. E vou somar isso com a linha que eu quero zerar, certo? Nesse caso, a linha 3, e vou substituir a terceira linha, certo? E aí, o que vai acontecer é que no próximo passo, todas as nossas primeira e segunda linha vão ficar iguais. E a gente vai substituir somente a terceira. Aqui nós vamos ter 2 vezes 0 mais 0 dá 0. 2 vezes 1, 2, menos 2 fica 0. 2 vezes 1 terço dá menos 2 terços menos 1, ou seja, menos 3 terços. Isso vai ficar menos 5 terços. E 2 vezes 0, 0 mais 3, 3.
E aí a gente obteve o nosso sistema está na forma de escada, uma vez que nós zeramos os valores que estão aqui abaixo, certo? Bem, por que que é interessante a gente ter esse sistema na forma de escada? Porque como a gente discutiu quando a gente ainda estava em aula, esse sistema na forma de escada, ele é equivalente ao sistema original, certo? Se ele é equivalente ao sistema original, a gente vai fazer o caminho contrário agora. A gente vai voltar da forma matricial para a forma de equações, certo? Para a gente voltar isso, a gente vai começar a fazer isso agora de baixo para cima. Ou seja, a gente vai começar pela última linha onde nós temos menos 5 terços e 3, certo? Voltando isso aqui para a forma de equação, lendo essa linha, a gente vai ter 0x, porque a primeira coluna estão relacionados os coeficientes do x, certo? Depois 0y, depois menos 5 terços de z, igual a 3, que é o coeficiente independente. É claro que a gente não precisa colocar o 0x, 0y, né? A gente vai colocar somente menos 5 terços de z igual a 3. E aí, resolvendo isso aqui, a gente vai ter que z é igual menos 5z é igual a 9, fazendo um passo a passo aqui agora. Portanto, o z vai valer menos 9 quintos, certo? E aí a gente descobriu aqui então qual é o valor do z. Acho que não está aparecendo. Vamos lá, agora sim está aparecendo. Agora, utilizando o mesmo raciocínio, só que com os dados que estão na segunda linha, da segunda linha a gente tem 0x, que eu não preciso colocar, 1y menos 1 terço de z, isso tudo é igual a 0, é o que está aqui nessa linha, certo? Aí, a gente pode resolver isso porque a gente sabe qual é o valor do z. A gente sabe que o z vale menos 9 quintos. Então, eu vou substituir esse z que eu tenho nessa equação por menos 9 quintos. Substituindo isso, nós vamos ter isso. E com isso, meu y vai valer menos 1 vezes 9 menos 9, que eu já vou passar para o outro... vai ficar 9 positivo, e quando eu passar para o outro lado vai ficar menos 9 sobre 15. E simplificando isso aqui, nós vamos ter 3 quintos negativo, que é o valor do meu y. E o mesmo raciocínio vai ser utilizado com a primeira linha. Na primeira linha, nós temos x mais 4y igual a 1. Agora, a gente já sabe que o y vale menos 3 quintos. Vou substituir aqui. Então, o meu x vai ser 4 vezes 3 quintos vai ficar menos 12 quintos. Eu passei isso para o outro lado, então vai ficar positivo, menos 5 quintos, que é o 1, certo? Sabendo disso, o meu x vai ser 12 menos 5, 7 quintos. E aí, com isso, a gente tem a solução desse sistema. Uma exageradinha aqui nos meus números, mas muito bem. Então, como nós vamos escrever a solução disso aqui? A solução disso aqui ela é da forma x, y, z igual a o x que vale 7 quintos, o y que vale menos 3 quintos e o z que vale menos 9 quintos. Certo? Relembrando da classificação dos sistemas, esse daqui é um sistema que é formado por 3 equações de 3 incógnitas, então a gente está trabalhando com 3 planos no espaço. Esses 3 planos no espaço, quando a gente
analisou a intersecção deles com esse sistema linear, a gente obteve apenas um ponto de intersecção. Ou seja, esses três planos se tocam em apenas um ponto. E a gente também pode classificar esses sistemas que têm apenas uma solução como sistemas possíveis e determinados, certo? Que são aqueles sistemas que têm somente uma solução. Bom, pessoal, no próximo exemplo eu já escrevi a matriz aumentada do sistema. E para ficar de uma forma um pouco mais organizada, agora cada uma das matrizes, cada vez que eu fizer uma operação com matriz, eu vou chamar essa operação por um número. A matriz vai se chamar A e essa é a matriz A1, que representa que eu fiz a primeira modificação. Então a matriz A2 vai ser aquela em que eu fiz a segunda modificação e assim por diante. Bem, para a gente resolver esse sistema linear, que é um sistema de três equações em três incógnitas, a gente precisa fazer o mesmo que no exemplo anterior e zerar esses valores que estão aí, certo? Aí a gente pode perceber que uma das coisas que a gente pode fazer facilmente é trocar as duas primeiras linhas para que aquele número que está lá em cima, que é o pivô, esse número aqui que a gente vai tomar como base, seja 1, certo? Então, o que a gente vai fazer num primeiro momento é trocar a linha 1 pela linha 2, certo? Nós vamos trocar essas duas linhas. E ao trocar essas duas linhas, nós vamos obter a matriz A2, como falei para vocês. Bom, agora o que a gente precisa fazer é zerar esses dois valores que estão abaixo desse pivô aqui. E aí, como esse pivô é 1, a gente sabe que isso é muito fácil. Para eu zerar aquele 2, eu preciso multiplicar a primeira linha, ou melhor, com essa cor. Preciso multiplicar a primeira linha por esse número com sinal contrário, ou seja, por menos 2, e somar isso com a linha que eu quero substituir. E para eu zerar esse valor aqui, eu preciso multiplicar a primeira linha pelo oposto desse valor, ou seja, por menos 4, e somar com a linha que eu quero substituir, certo? Então, essas são as operações que eu preciso fazer. Agora que nós vamos ter a matriz A3. A matriz A3 vai ter primeira linha igual, e depois aqui a gente vai fazer as operações. Eu vou fazer o vídeo ficar mais rápido para isso não ser tão maçante, certo? Então, aqui nós vamos ter 0, menos 2 vezes 2, menos 1, menos 5, menos 2 vezes menos 1, 5, e depois menos 10, menos 4, menos 14. Depois 0, depois menos 10, depois 10, depois menos 28. Bom, essa então é a matriz A3. Transferir a A3 aqui para cima, e agora o que a gente precisa fazer é, então, zerar esse menos 10 que está aqui. Para zerar esse menos 10 que está aí, as operações que precisam ser feitas num primeiro momento é transformar esse menos 5 em 1. Para transformar esse menos 5 em 1, nós vamos multiplicar a segunda linha por menos 1/5. E aí nós vamos obter a matriz A4. Que vai ser idêntica, com exceção da linha do meio. Porque aqui nós teremos 1/5 vezes 5 vai dar 1, aqui nós vamos ter menos 1, e aqui nós vamos ter 14/5. Não é isso? Agora temos esse novo pivô aqui, precisamos zerar o número que está abaixo dele, que é esse 10. Como esse número é 1, então, a mesma ideia, o oposto de 10, negativo, vezes a linha que contém o pivô, que é a linha 2, mais a linha que eu quero substituir, certo? Então, nós vamos agora ter a matriz A5. Na matriz A5, a única coisa que nós vamos ter de diferente é a terceira linha.
Então, vamos lá. Fazendo as operações, vamos ficar com 0 aqui. 10 vezes 1 menos 10, 0. 10 vezes menos 1 menos 10 mais 10, 0. E depois 10 vezes 14 sobre 5, isso dá 140 dividido por 5 dá 28, menos 28, isso dá 0. E aí nós deixamos então a nossa matriz na forma de escada. Só que aí, diferentemente do que nós tínhamos no sistema anterior, nesse sistema aqui, na última linha, a gente não tem algum número igual a algum número certo quando a gente for fazer as operações. Então, nesse caso, nós teríamos da última linha que, por exemplo, 0z é igual a 0. E quando a gente chega numa situação desse tipo, a gente tem que o z, ele pode admitir qualquer valor, certo? Então, por exemplo, se o z for 1, 0 vezes 1 dá 0. Se o z for qualquer valor real, então 0 vezes o z vai continuar dando 0. Isso significa que esse vai ser um sistema que vai ter muitas soluções, ou seja, ele é um sistema possível e indeterminado, porque ele tem muitas soluções. Então, nós vamos dizer que esse z, ele vale um valor qualquer que eu vou dizer que é um t, certo? A gente vai dizer que esse z é um valor t que representa qualquer valor real, certo? Como eu disse, podia ser 1, podia ser 2, podia ser mesmo, até mesmo 0, certo? E aí nós vamos para a linha de cima e retirar o que nós tínhamos de lá. Da linha de cima, a gente tem que 1y menos 1z é igual a 14 quintos, certo? Como a gente disse que esse z, ele vale um valor t, então nós vamos ter que o meu y vai ser 14 quintos mais um valor t, certo? Então, à medida que eu colocar valores para t, eu vou ter valores para o x, para o y e para o z, né? Mas faltou o x. Para a gente descobrir quais vão ser esses valores do x, então, a gente vai ter que, de lá nós temos que x mais 2y menos z é igual a 5. Ou ainda, substituindo agora o y e o z pelos valores que foram encontrados, nós vamos ter x mais 2 vezes 14 quintos mais t menos t igual a 5. Então, a nossa solução fica da seguinte forma. Ela é do tipo xyz, e aí a gente encontrou que o x é igual a menos 3 quintos menos t, que o y é igual a 14 quintos mais t, e que o z é igual a t. E aí, então, para qualquer valor t que eu substituir aí, eu vou ter as soluções para esse sistema. Lembrem-se que essa equação que nós escrevemos aqui, isso aqui nos lembra a equação paramétrica de uma reta, ou seja, o encontro daqueles três planos que foram dados inicialmente são uma reta que tem essa equação paramétrica aqui. Nesse exemplo, eu já fiz a matriz aumentada, já fiz as operações com linhas, e na segunda matriz a gente já chegou numa coisa interessante, que é a forma de escada que nós precisávamos. Então, da última linha, a gente tem agora que 0z é igual a menos 7. Quando a gente chega em soluções desse tipo, ou em equações desse tipo, isso significa que esse sistema não tem solução. Por quê? Não existe um valor, porque eu quero encontrar um z, né, que multiplicado por 0 vai dar menos 7. Então, nesse caso, a gente tem um sistema que é impossível. Percebam a diferença desse tipo de equação que eu encontrei num sistema impossível
para o sistema possível e indeterminado. No sistema possível e indeterminado, eu tinha isso aqui, 0z igual a 0. Aí a gente sabe, então, que o sistema vai ter muitas soluções quando eu chegar em equações desse tipo. Quando eu chego em equações do tipo 0z igual a algum número, a gente vai ter que esse sistema é um sistema impossível. E com isso, então, você tem mais 3 exemplos de resolução de sistemas 3x3, com uma solução, com várias soluções e com nenhuma solução. Bom, nesse exemplo, ele é um exemplo como os outros, só que a gente resolveu, na maioria dos casos, sistemas quadrados, então eu trouxe alguns sistemas que não são quadrados. Não são quadrados significa que ele não tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de incógnitas. Nesse caso, eu tenho um sistema que tem 3 incógnitas e apenas 2 linhas. E aí, para resolver esse tipo de sistema, a gente vai usar exatamente o mesmo raciocínio que nós utilizamos anteriormente. A gente vai criar uma matriz aumentada para esse sistema com os coeficientes. Então, nesse caso, nós vamos ter 1 e 6 na primeira linha. Na segunda linha, nós vamos ter 2, 3, 1 e 8. Aí, a gente escolhe como pivô o elemento 1, certo? Que nesse caso já é 1, o que é interessante para a gente. A gente precisa zerar os números que estão abaixo desse elemento. Para zerar isso, a gente precisa zerar esse número 2 que está aqui, certo? Para zerar esse 2, sabendo que o nosso pivô é 1, a gente sabe que a gente pode fazer a seguinte operação. Nós podemos multiplicar a primeira linha pelo oposto do que está abaixo do pivô, ou seja, por menos 2, e somar com a linha que eu quero substituir, certo? Então, essas são as operações que eu preciso fazer para zerar aquele valor 2 que está ali. Então, vamos lá, nós vamos ter a matriz A2 agora, que a primeira linha vai ser igual e a segunda linha vai obedecer aquelas operações que estão colocadas ali. Então, menos 2 vezes 1 mais 2 dá 0, fazendo as operações com os elementos que estão na primeira coluna, certo? Depois, menos 2 vezes 1 mais 3, isso dá 1. Depois, menos 2 vezes 1 mais 1, isso vai ficar menos 1. Menos 2 vezes 6, menos 12, mais 8, 4. E aí, quando a gente tem o sistema dessa forma, esse sistema já está na forma de escada. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente agora voltar para a forma de equação. Da segunda linha da matriz A2, a gente tem o seguinte, voltando para as incógnitas, nós vamos ter que 0x, que eu não preciso colocar, mais 1y menos 1z é igual a 4. Percebam que aqui, se eu quiser descobrir o valor do y, que é o que a gente faz geralmente com a segunda linha, a gente vai isolar esse y. E para isolar esse y, nós vamos apenas colocar o z para o outro lado, ou somar z aos dois lados, né? Então, nós temos que o y vale 4 mais z. Nesse caso, a gente tem que o z é uma variável livre, ou seja, esse z ele pode assumir qualquer valor. Então, nós vamos dizer que esse z ele vai ter um valor qualquer t, que eu vou colocar aqui. Como o y eu coloquei que ele vale 4 mais z, então esse y, na verdade, vai valer 4 mais t, porque eu quero indicar que eu posso colocar qualquer valor ali, certo? Ops. Então, tá aqui o valor do y. E agora, para eu encontrar um valor para o x, nós vamos ter da primeira linha aqui, 1x mais 1y mais 1z é igual a 6. Aí nós encontramos que o x é o que nós queremos determinar, né? Nós sabemos que o y vale 4 mais t, que o z vale t, e que isso tudo é igual a 6.
Então, o meu x vai ser igual a 6 menos 4, 2, menos 2t, certo? Como a nossa solução ela é uma solução da forma x, y e z igual a o x que vale 2 menos 2t, o y que vale 4 mais t e o z que vale t, certo? Então, essa é a nossa solução. Vamos lembrar que nós estamos tratando, nesse caso, de um sistema que é possível, mas que é indeterminado, porque esse sistema ele tem várias soluções. Pensando na forma geométrica desse sistema, a gente sabe que essas duas equações aqui são equações gerais de dois planos, certo? E aí o que a gente está encontrando então é a intersecção desses dois planos, e a intersecção desses dois planos é formada por uma reta, e nessa reta nós temos aqui a equação paramétrica dela. Lembrando que essa reta é uma reta que passa pelo ponto 2, 4 e 0, e tem como vetor diretor o vetor com componentes menos 2, 1 e 1, certo? Então, tá aí um exemplo de um sistema que não é quadrado. Aqui nós temos mais um exemplo de um sistema que não é quadrado. E nesse sistema a gente tem 4 linhas e apenas 2 incógnitas, certo? Então, eu já criei no primeiro passo a matriz A1, que é a matriz aumentada, certo? Apenas com os coeficientes e com o termo independente na última coluna. E aí a gente sabe que a gente pega o elemento 1, 1 da primeira linha e primeira coluna para ser o nosso pivô. Uma vez que esse elemento não é 1, a gente sabe que é interessante para a gente que esse elemento seja 1, e vai ser interessante principalmente computacionalmente. Mas, enfim, vamos sempre fazer com que ele seja 1. Para que ele seja 1, vou multiplicar a primeira linha por 1 meio, certo? E substituir a primeira linha, e isso já está feito aqui. Aí, sabendo que nós temos esse pivô aqui valendo 1, para a gente zerar os elementos que estão abaixo dele, o que a gente vai fazer é multiplicar a linha que contém o pivô, ou seja, a linha 1, pelo oposto daquele valor que nós queremos zerar, nesse caso por menos 5, somar com a linha que nós queremos zerar e substituí-la. A mesma coisa vai ser feito por todos os outros, o oposto da linha com o pivô, mais a linha que nós queremos substituir, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Na próxima matriz que nós teremos, que é a matriz A3, nós vamos ter a primeira linha igual, 1, 2, 8, e as outras linhas vão ser formadas pelas operações com as colunas. Então, menos 5 vezes 1, cachorro latindo, dá menos 5, mais 5, 0. Depois, menos 5 vezes 2, menos 10, menos 2, menos 12. E depois, menos 5 vezes 8, menos 40, mais 4, menos 36. Depois, nós vamos ter, na terceira linha agora, 0 para o primeiro, menos 6 mais 1, menos 5. E depois, menos 3 vezes 8, menos 24, mais 9. Isso vai dar menos 15. Depois, nós vamos ter menos 4 vezes 1, menos 4, 0. Depois, menos 4 vezes 2, menos 8, menos 5, vai dar menos 13. E depois, nós temos menos 4 vezes 8, menos 32, menos 7, isso vai dar menos 39. Bem, a gente consegue perceber claramente um padrão que está acontecendo aqui nas últimas 3 linhas, certo? Em que a segunda coluna é sempre
1/3 da terceira coluna, né? Mas a gente vai continuar fazendo o processo de escalonamento como anteriormente, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Esse menos 12 aqui agora precisa ser o nosso pivô. Para que ele seja o nosso pivô, é interessante que ele seja 1. Então, o que a gente vai fazer numa próxima matriz é multiplicar toda a linha 2 por menos 1 sobre 12 vezes a linha 2 e substituir a linha 2. E aí, o que é que nós teremos? Uma próxima matriz, que vai ser a matriz A4, ela vai ser idêntica a essa, com exceção da segunda linha. Porque a segunda linha vai ser substituída, então, por 1/12 dela, né? Então, aqui nós vamos ter, vou passar um traço aqui, a matriz A4. E a gente vai apagar esses elementos que estão aqui na segunda linha, para ficar mais rápido, e vamos dividir todos por 12 negativo, né? Bem, tendo isso, agora a gente precisa zerar os valores que estão abaixo desse 1, que é o nosso novo pivô, certo? Então, como anteriormente, eu vou pegar a linha que eu tenho pivô, que é a L2, e vou multiplicar pelo oposto dos valores que eu tenho abaixo do pivô. 5, nesse caso, mais a linha que eu quero substituir. Depois, nós vamos ter na linha 4 a mesma coisa, só que agora 13 vezes a linha com o pivô, mais a linha que eu quero substituir. Muito bem. Com isso, agora nós vamos ter a matriz A5. Na matriz A5, nós vamos ter a primeira linha exatamente igual, ou seja, 1, 2, 8. Vamos subir aqui. A segunda linha também vai ser igual, ou seja, 0, 1. E depois nós vamos ter, fazendo as operações, nós vamos ter aqui 0, depois 5 vezes 1 mais 5 dá 0, 5 vezes... Opa, aqui não era 1, né? O último elemento não era 1 aqui, era, na verdade, da segunda linha, 3, né? Que é 36 dividido por 12. Aqui em cima nós também temos um 3 aqui. Agora, fazendo 5 vezes 3, 15, menos 15, isso fica 0. E o que vai acontecer é que na última linha, se a gente for fazer os cálculos, a gente vai ter exatamente 0, 0, 0. E aí, o que a gente encontra quando a gente tem uma linha inteira de zeros nesse caso? A gente pode excluir essas duas linhas, e nesse caso a gente tem um 0z igual a 0, a gente teria como nas outras, né? No entanto, na segunda linha, a gente tem que um z, ou melhor, não é z que nós temos aqui, é x2, né? Que 1x2 é igual a 3. Então, a gente vai considerar nesse caso que o x2 vale a 3. Certo? E sabendo que o x2 vale 3, nós vamos ter, pegando a primeira linha, de onde vem que x1 mais 2x2 é igual a 8, nós vamos ter x1 mais 2 vezes 3 igual a 8, e com isso o meu x1 vai ser igual a 8 menos 6, ou seja, o meu x1 vai ser igual a 2, certo? O que isso significa? Que esse sistema que nós resolvemos aqui, ele é um sistema possível e determinado, ou seja, ele só tem uma solução. O que nós tínhamos inicialmente nesse sistema eram 4 retas, certo? E aí a gente viu que essas 4 retas, então, elas vão se encontrar num único ponto, que é o ponto x1 igual a 2 e x2 igual a 3, certo? Então, a gente pode perceber que sempre que nós temos uma linha que é inteiramente formada por zeros, a gente pode excluir essas linhas, certo? Porque elas são combinações das linhas anteriores. Como a gente viu
talvez vocês lembrem sobre combinações lineares, então elas são linhas que não são necessárias para o nosso sistema. E esse é, então, mais um exemplo de um sistema que não é quadrado. Vamos lembrar também de escrever uma solução para isso aqui. A solução é do tipo x1, x2 igual a 2,3, representando o ponto de intersecção entre todas essas retas. E agora, por último, mais um sistema que não é quadrado, pois nesse nós temos 3 equações e apenas 2 incógnitas. Eu já escrevi qual é a matriz aumentada, certo? Nós já temos no primeiro elemento, que é o elemento 1, o valor 1, que é interessante para a gente. Então, a gente vai diretamente fazer já as operações com linhas para que a gente zere os elementos que estão abaixo desse pivô. Para a gente zerar aquele 2 que está ali na segunda linha, nós precisamos multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a linha que eu quero substituir, que é a segunda linha. Depois, na última linha, para zerar esse 1, então a gente vai multiplicar a primeira linha por menos 1, somar com a linha 3 e substituir a linha 3. Esses valores eu vou colocar aqui na matriz A2, muito grande. Nessa matriz, nós vamos manter a primeira linha igual, então 1, 1 e 13. A segunda linha nós vamos ter 0 aqui, menos 3 aqui, 2 vezes 13, menos 26, então menos 3 aqui. Depois, 0 aqui, menos 1 vezes 1 vai dar 1 aqui, façam os cálculos, e menos 1 aqui. Então, a gente precisa transformar agora, para deixar na forma de escada, tomar esse número aqui como pivô, certo? E aí a gente precisa transformar ele em 1. Como o da linha de baixo já é 1, ao invés de transformar ele em 1, eu vou trocar as duas linhas. Ou melhor, é tão simples que tanto faz, as operações vão ser fáceis de fazer dos dois jeitos. Então, eu vou manter o padrão que a gente estava seguindo e vou multiplicar por menos 1/3 a linha 2 e substituir a linha 2. A próxima matriz que nós vamos ter, ela vai ser idêntica a essa, com exceção da linha 2, né? Então, eu vou tentar colar isso aqui. E aí essa matriz vai se chamar A3, e essa matriz A3 só vai ter de diferente essa linha aqui, que vai ser, na verdade, 0, 1 e 1, certo? Tendo essa matriz aqui, agora a gente pode fazer as operações com linhas para zerar o valor que está abaixo desse pivô. E esse valor que está abaixo do pivô é o 1, certo? Para zerar esse valor, a gente pode fazer menos a linha 2, que é a linha do pivô, mais a linha 3 e substituir a linha 3. Para fazer isso, nós vamos ter a matriz A4, que vai ser muito parecida com a matriz de cima, com exceção da terceira linha. Aí, então, apago esses valores aqui, que vão ser substituídos por 0, menos 1 mais 1 dá 0, e menos 1 dá menos 2. Então, dessa última linha, nós vamos tirar que 0y é igual a menos 2. E a gente sabe que não existe nenhum y que multiplicado por 0 que vai dar menos 2. Então, eu já tinha escrito aqui, esse é um sistema impossível. A gente já podia saber que esse sistema é impossível se nós analisássemos a matriz A3, onde na segunda linha nós temos que 0y é igual a 1, ou melhor, que 1y é igual a 1, e depois que 1y é igual a menos 1. Esses dois y's aqui, eles têm valores diferentes, certo? Se eles têm valores diferentes, significa que as três retas que estão representadas por essas três equações aqui não vão se tocar em nenhum ponto, certo? Então, esse é o último exemplo de resolução de sistemas lineares.